com esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver que ela tem a parte branca, tem a parte escura, mas aqui no meio ela parece como se fosse uma áurea. Algo que está incomodando. Não sei se vocês conseguem reparar, algo que está incomodando na harmonia da imagem, né? É uma áurea, como se fosse assim, algo que... Isso aqui é um passo degradado. Uma imagem feita de um passo degradado. Vou dar um exemplo de interpretação aqui para vocês, que detalhe a gente vai trabalhar um pouco mais. Passo degradado, mas ele está mostrando bastante nitrogênio aqui, bastante nutriente por ser um passo degradado. Mas esse passo é o passo lá do Giai Mandala. Mesmo sendo um passo degradado, você não tem muitos animais lá. É um cavalinho de vez em quando que o hospital veterinário põe lá. Então ele não extrai nutriente desse pasto. Só que você consegue ver aqui, ó, a mancha que algum problema ali tem. Provavelmente isso é uma compactação, né? Porque o pasto degradado, ele não tem raízes profundas, né? Ele tem uma camada ali agricultável e o resto é compactado. Então provavelmente o que está tentando mostrar essa análise, que eu pego aqui dessa, e dessa aqui, de onde que é essa aqui? Essa é do sistema agroflorestal. Ela já não tem, parece que essa barreira aqui, ó. Aqui, ela é muito mais harmônica, né? A hora que ele abre. Então é um pouco isso, assim, que ela vai tentar mostrar pra gente, né? Eu não quero entrar muito em detalhes já para não queimar depois. Tem aí. Aqui a gente tem um livro dos pêndulos que aborda todos os oráculos com a questão sinergética. Que na hora que você põe o pêndulo vai girar no sentido que e ele vai ter um giro maior ou mais intenso de acordo com a energia que tem. Eu acredito que esse tipo de círculos que a gente está fazendo aqui, ele também corresponde da mesma forma, por isso que eu trouxe o livro dos pêndulos, né? Trabalhar em conjunto. É. Então, até aqui, ó. E usar o pêndulo em cima, da... Isso aqui para vocês verem é a mesma situação, eu acredito que algo como isso, que é uma degradação que geralmente é causada pelo trigo. Então toda essa parte que está aqui é como se fosse uma falha energética também que está acontecendo nisso aí. A falta de harmonia entre as partes. É, como seria essa parte aqui. Que se tu pegar uma que esteja na integridade, interessante, né? Tu vai ver que ela não tem toda essa... falhas. Ó, essas daí. Ó, ela já não tem tanto. Tem outras partes. Mas ela tem outros problemas, né? É coisa incrível, né? É a mesma... o mesmo princípio, não? É o mesmo princípio. Interessante. Percebe bem, né? Tá até meio amarelado a parte pessoa branca com do olho. doença. E é incrível que de acordo com o comportamento da pessoa, isso daí muda. E é uma pessoa que aparentemente saudável, tudo, só que se alimenta muito de pizza, até de um amigo que mora em Florianópolis, e muita massa. Tá Então a gente fez, quando o pai dele, por sinal, é iridólogo, e ele começou a viajar junto com o pai dele, até tá junto agora, começou a fazer um tratamento junto, até a gente não fez agora mais as fotos para ver como tá, mas ele falou que uma das coisas que ele mais vê na cidade, assim, é isso por causa da farinha mesmo, que faz um estrago. O trigo em si ou o Trigo branco. Farinha branca. Farinha branca. Enriquecida com ácido fólico, esse ácido fólico aí que eu... Eu vou falar uma coisa parecida da técnica da osmose, né? Então, Porque o trigo ele faz, assim faz isso com nós, né? Desidrata osmoticamente. E com a célula da planta vai acontecer a mesma coisa. Claro. Eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria da trofobiose. Não, mas não sou legal trofobiose. Eu vou trabalhar detalhe um pouquinho sobre a trofobiose. E eu acho tão interessante, Mandala, porque os agrônomos eles falam da trofobiose com planta, mas eles não têm coragem de falar isso com a gente, né, com os humanos. Como se não tivesse trofobiose. Não, a planta acontece, comigo não, eu tô... Eu li o livro do Francis Chabousseau, e ele é um livro bem academicista até, por sinal. Mas quando eu falo da contextualização, né, a gente não contextualiza, a gente não entende direito o que ele está querendo dizer. Quando ele faz o estudo dele com plantas, para mim que ele está querendo provar a teoria. Ele só está usando as plantas, ele poderia usar o macaco, poderia usar uma outra coisa. Ele usa a planta. Daí o cara vai e fica preso, não consegue
sair daqui e olhar para cá, pô, mas tudo tem atrofobiose, né? Inclusive Gaia, que é o planeta todo, tá sujeito a essas leis, né? Da autorregulação do planeta, né? Nosso corpo se autorregula, a planta se autorregula. Tudo o que Tá tudo interligado. Né? Se tem uma formiga cortando a folha da árvore, é porque pra Gaia aquela árvore não tá certa ali, ou a função daquela árvore é alimentar o formigueiro. Né? E o pessoal pula isso, né? Simplesmente não usa veneno porque tá tal. Não, o negócio é um pouquinho maior, né? E eu acho que aí eles têm tudo a ver com isso, né, cara? Você tá tendo uma análise não de tudo, assim. Esse tipo de análise com íris a gente faz com um cabrito lá no sítio. É diferente, né? Não é redondinho assim, mas faz justamente essa análise. Mas também ela não é sistematizada. Os tiozinhos lá que cria tal, eles sabem. Vai ver, tá faltando isso, aquilo, tem que... pela Parece íris, que tá inflamada indicativo. aquela ali, né? Parece uma inflamação na íris, assim. No cabrito. E ela perde a integridade, né? Ela começa Não tem harmonia. não tem padrões que vão sendo formados naturalmente. Tu vê que isso foi quase como uma explosão dentro da íris, assim. Não segue aquele padrão de harmônico, né? De ir fazendo. E você tem... Isso também é diagnóstico de íris, sabe? Estudei um tempo. E é incrível como todo o sistema tá ali. E à medida que tu vai estudando, assim, tu chega até nos órgãos todos, onde tá, tudo como se o todo tá ali, né? Nesse círculo. E como que isso aí é semelhante, né? Praticamente é a mesma. Natureza, claro. Mesma Olho da terra. Parece a medula da árvore também. Que a gente já Parte vê uma equipado árvore com nos teste. pós. então. A gente já veio Essa equipado com mesma teste. mandala. Quando você corta uma árvore também, ela o apresenta bambu, tudo né? isso. Que a gente cortou a rodelinha. E a explicação ela não é tão complexa, assim, porque eu não sei na íris como é que isso acontece, mas no papel é simplesmente peso molecular, né? Você tem moléculas mais simples e tem moléculas mais complexas, né? Por exemplo, as enzimas, as proteínas, são acho que as maiores moléculas que a gente tem é de enzimas, né? E são essas moléculas que vêm para a borda do papel, com maior peso molecular. E com menor peso molecular fica no meio. A íris deve ser alguma coisa nesse sentido também, pelo tamanho da molécula, né? Ela vai mais para fora ou mais para dentro. E quando a gente se alimenta de coisas mais industrializadas, eu vou falar da cerveja, que nós estamos agora, o Guri lá está trabalhando o moleque está trabalhando num bar que faz cerveja artesanal e tal. E você toma uma cerveja convencional do mercado, ela tem uma cadeia alcoólica que é totalmente diferente da cadeia alcoólica que é de uma cerveja caseira. Que a cerveja caseira ela é viva, ela não é pasteurizada, né? Então o cara que não é acostumado a beber, ele com um copo de cerveja caseira fica cozido, fica bêbado. Ele vai ficar bêbado mais rápido e ele vai passar mais rápido por conta que é uma cadeia alcoólica de melhor qualidade. Ela é mais rápido assimilada e ela é mais rápido degradada e ela não vai trazer tanto prejuízo ao organismo, né? Não vai dar ressaca, não vai dar essas coisas. Agora se toma essas Antártica, Skol, não sei o que, é uma cadeia muito pequena alcoólica, uma cadeia muito simples, toda quebrada, né? Muito do álcool que é ingerido, ele vai se transformar em outra substância, tipo éter, por isso que dá dor de cabeça, né? Que o éter sobe pra cabeça. Tem que beber muita quantidade, né? Daí você aí vai, tá o negócio, né? você vai tomar um monte de cerveja e aquilo não vai... E a cerveja artesanal, ela, além de toda a questão da bebida, ela ainda te alimenta, né? Porque ela é um alimento. Então você às vezes vai no bar tomar, nós vamos lá, ter nem janta no dia, né? E só de tomar aquela cerveja artesanal. Então, o alimento é isso. Você vai pegar um alimento orgânico que tem moléculas muito mais complexas, né? Muito maior peso molecular e muito menos... Vai pegar um alimento do mercado, sei lá, um McDonald's da vida, é tudo quebrada as moléculas. E por serem todas quebradas as moléculas, elas têm os aminoácidos livres, né? Os radicais livres, né? Os aminoácidos livres. Esses, não vou dizer toda, né? Mas a grande parte assim, das doenças, das bactérias, dos fungos, dos insetos, dos pernilongos que mordem a gente, eles não conseguem degradar moléculas de cadeias complexas. Eles só conseguem degradar na alimentação dele cadeias quebradas, cadeias simples.
Então por isso que se você se alimentando de coisas assim, você vai estar com muito radical livre, aminoácido livre, e isso funciona de certa forma até atrativo para os organismos, né? E se o cara tá mais na questão dos integrais e tal, cuidando com isso, ele já está mais ou menos com moléculas complexas, não tem tanta molécula quebrada no corpo dele, o corpo ele consegue saber melhor o que ele vai assimilar e o que ele vai excretar, né? Ele não assimila um monte de molécula, um monte de aminoácido livre, ele assimila as coisas completinhas, né? E excreta o resto, né? Pela urina, pelas fezes. E esses radicais livres que tendem a causar o câncer também. Câncer, todas as Todo doenças. ese cara. equilibrio, todo. Desequilíbrio. É uma taxa, né? Que você tem a proteólise e a proteossíntese, né? A proteólise é a quebra da proteína, a proteossíntese é a formação da proteína. E a taxa tem que ser maior de proteossíntese, você tem que formar mais proteína do que quebrar a proteína. Se você está com o corpo desregulado, faltando nutriente, o que o teu corpo vai fazer? Vai quebrar as proteínas para tirar o nutriente para fazer as funções, né, fisiológicas. Quebrando proteína, ela não vai usar toda a proteína que ela quebrou certinho, ela vai sobrar farelo, vai ficar sobrando aqueles farelos, aquelas migalhas. E é aquilo que fica circulando na circulação que vai dar bactéria e tal. Né? Isso não é só alimentação, é dormir mal, né? Eu tava agora viajando, dirigi, já peguei uma gripe e tal, como bobagem, posto gasolina, né? Um dia almocei, outro dia já não almoça. Né? A vida vai fazendo isso com a gente. Foi perguntado a questão da madeira, até achei alguma coisa assim. Tem a ver a integridade desses raios aí na questão da qualidade do solo? E às vezes de ele manter um padrão, se o solo é adequado e se faltar... Porque a madeira é um pouco diferente, né? Ela vai formando esses anéis aqui conforme a idade dela, né? Eu não sou tão especialista em árvore, mas eu acho que provavelmente deve ter a ver sim, porque cara. no caso da formação, se teve alguma... Aqui, ó, você cortou essa árvore aqui, isso aqui deve ser um pinheiro. O pinus. Pinos, A gente cortou uma abracatinga agora semana passada, e a abracatinga ela não forma esses anéis assim, ela forma um desenho muito mais parecido com esse, cara. Muito mais assim, enraiado, do que anéis assim na abracatinga, né? O Pinos a gente sabe que já é assim, né? O padrão dele. E ela formou muito mais esse padrão na abracatinga. Deve ter alguma E relação. cada anel marca o clima, o tempo, o nutriente, deve marcar tudo. Então vai diferenciando no ano a ano. Na árvore ele consegue marcar. Deve ter alguma ciência aí para estudar baseado na leitura das árvores, assim também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho lá. Olha só, um cromatograma busca a leitura da vida. Porque ele é a relação, né? Como as coisas estão se relacionando. Né? Como é que Nossa, tá? tem tudo a ver com os florais, tudo. Daí, Magal, vocês têm a missão assim de me perguntar, porque eu visualizo isso. Daqui é uma coisa bem mais para quem tá lidando com a terra. Não que vocês não lidem com a terra, mas eu acho que vocês têm um foco aqui mais amplo que isso, assim. Que dá pra gente explorar isso aqui Tanto que eu já trouxe um pouco dos reagentes, eu vou deixar ele meio preparado para vocês fazerem, né? E quando acabar o material, daí a gente se conversa pela internet, encomendamos, vê se deu certo, se vocês deu sucesso que vocês desenvolveram aqui. Então, uma das coisas que a gente vai querer desenvolver aqui junto é o lance de colocar o pêndulo em cima, né, Gabriel? Que a gente já está pensando já em estudar essa questão do pêndulo e tudo. Seria daí, no caso, uma inovação dentro da visão que vocês estão trazendo, que a gente pode tentar evoluir nesse sentido para poder contribuir também, né? Até coisas assim de fazer a própria leitura desses mesmo, às vezes que já tem com o próprio pêndulo. Isso. Perguntando onde se encontra a parte que tem mais vitalidade, onde ajudando tem... a gente a interpretar o para ajudar na interpretação. Inclusive daí ele vai girar no sentido que você se tiver positivo, se não tiver positivo e tudo. Entendi isso. Eu até tenho. Amanhã trabalhar um pouco. Eu até tenho pêndulo aí também, a gente pode tentar fazer trabalhar isso amanhã. Que é uma coisa que a gente pode até perguntar pro pêndulo sem saber da onde está vindo, né? E daí comparar com o conhecimento que você já tem, para ver se a resposta dele está sendo condizente com o estudo e tudo, né? Porque a gente começou pensando, saúde do solo. Eu mandaram, antes, a gente tinha até pensado nisso antes dele comentar, colecionador de plantas, não sei o quê.
E no fim, onde é que a gente quer chegar? É a saúde total do Claro, sistema, não é a claro. saúde minha, do solo, da planta e tal. Claro. E a gente, por exemplo, eu ainda no meu estudo ainda de agroecologia e tal, ainda não consegui chegar nesse ponto assim de, aqui eu tô trazendo como é que é? Uma ferramenta. Um conteúdo completo aqui. Eu acho que isso nunca vai ter também, mas a nossa busca é essa, né? Interagir o integrando, pendo, né? não E sei o o que quê. puder ir agregando, né? Acho que vai... Tentar puxar assim. É porque o Sebastião, ele tem uma abordagem muito mais política do que desse assunto aqui. Ele dá o curso em 3 dias. Basicamente ele vai falando de política, relação exterior, não sei o que, o governo tal, quando entrou com isso. Eu já puxo um pouco mais para o lado técnico mesmo, assim, né? Tentando colocar mais o solo, né? As relações e tal. A gente fala também da relação política, tal, mas não é como esse material, se forem depois olhar, a maior parte das imagens que tem aqui são umas imagens super críticas, assim, né? Tem uma aqui que tá o Lula do lado do Obama, com não sei o que, a outra tá o Papa, né? Outra tá o Hitler, né? Quer ver o que ele fala até? Ó, vou lhe dar qualidade dos alimentos agrotóxicos, aço, chumbo quente e FDP. Eu fiquei pensando que ele quis dizer com FDP, né? Mas aqui, ó, fotinha do Hitler, né? Daqui ele mostra a fotinha da Revolução Verde. Então ele vai trabalhar numa análise bem crítica, assim, né? E aqui, ó, a história do Pães de Pedra, né? Que é um livro. Então daí aqui os cientistas perguntando, nossa, pães de pedra? E os comunistas querendo acabar com a patente, né? A própria política do pão e circo, né? Que diz que é a criação do escravo moderno. Porque aqui tu fica dependente, tu come, mas dá 2, 3 horas tu já não vai muito longe porque tu vai estar dependendo de querer comer de novo. Então já é um processo que a gente já está inserido nele, está tendo um entendimento maior para não cair nessa mesma cadeia, né? De depender de... Mas a essência do Pães de Pedra é a valorização dos pós de rocha, né? É, porque tudo que a gente está comendo hoje é pedra, né? Transformado pelo sol. O sol transforma a pedra em alimento, né? Essa que é a... Né? São minerais. Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Todas essas relações. Os minerais, né? E com a ajuda do sol e com a vida, né? Porque você tem a pedra, tem o sol. Isso que nós vamos tentar ver aqui, né? Tem o sol, tem a pedra, tem a vida. E a cromatografia fala assim, como é que a vida está agindo para aquela pedra virar alimento. Mas me diz que nós vamos tentar analisar até o fim do tudo, né? Aqui ele tem uma série de análise bioquímica, mas eu não vou entrar nisso daí não. Não faz muito sentido. Assim, eu acho que por uma... Assim, né, conforme eu indo das dúvidas, acho que mais ou menos para abertura, mano, ficou mais ou menos claro o que é a ideia da cromatografia, né? Mãe, acho que falar para as pessoas onde pode ser encontrado o livro também é bem fácil. Ah, sim, é que daí na hora que eu tiver com o quadro, eu vou botar escrito as coisas que eu falar que a pessoa não lembra depois. Isso tem na internet, tem tudo já, né? E o outro livro não tem na internet, mas eu tenho o download daí. É fácil, essa versão aqui é bem fácil encontrar e baixar ela, ou mesmo comprar. É, não é muito caro. 15 reais. Né? 15 reais, ó. É, assim eu não lembro assim, de algum detalhe introdutório que se eu falar mais, daí eu atropelo do que vir depois, né? Eles fazem, né, com bastante agrotóxico, né? Eles têm, no material que tem no computador lá, ele tem com agrotóxico, sem agrotóxico, vários tipos de papel. Deixa eu fazer um outro comentário então, né? Já que comecei falando e não terminei, que a gente tá falando da saúde, né? Que a gente tá falando da saúde do solo, que a gente tá pensando na saúde do todo, né? Daí conforme o nosso tempo aqui, das atividades, choveu, não choveu tal, comecei a comandar pra gente trabalhar com algumas caudas, né? Para agricultura. Que trabalhar com a saúde do solo, mas com a saúde das plantas também. E fica até... não é tão interessante trabalhar com as caudas, talvez aqui, porque eu tô falando, nós temos uma diversidade. Então, nós vamos trabalhar com cauda para nutrição, para melhorar a questão da sanidade das doenças, num lugar onde não tem doença, né? As plantas já são saudáveis, né? Mas eu acho que no decorrer da história, talvez apareça aí alguma coisa que comece a apresentar pulgão, talvez um fungo, né? Fungo acho que ataca, depende da época do ano. Então tentar trabalhar com algumas caudas, né? Que a gente vai fazer cauda, não sei se uma delas tá tudo aí. Trouxe, tem melada, tem
Pimenta do reino, tem... Calda de fumo, calda de alho, calda de pimenta, calda Alho. bordaleza e um fertilizante líquido, né? Que eu acho que o que a gente pode trazer assim da agronomia assim para somar mesmo é a nutrição das plantas, né? Porque a gente quer fazer a horta e nem sempre a horta parece que não vem, ou ela fica doente, então um pouquinho assim, né? Acho que não dá pra gente... A gente vai trabalhar com a nutrição de plantas baseada numa necessidade de nutrição. Aqui eu vejo que é uma natureza exuberante, então tem... As coisas aqui vão sair tudo certo, né? Tomara que não precise passar remédio nas plantas, né? Se tudo der certo, mas... Vai ficar, né, essas caldas aí, conforme o nosso tempo for indo, a gente vai fazer essas caldas aí, que é rapidinho pra fazer, assim, é tranquilo. Son distintas caudas y cada una tiene su función. Sim, tem sua função, né? A cauda de fumo, né, ela é mais para espantar mesmo inseto, né, porque o fumo já... Na agricultura orgânica certificada não é permitido o uso da cauda de fumo, é proibido, né, na agricultura orgânica, mas os agricultores mesmo falam que isso é uma questão de burocracia, porque é um repelente excelente, né, a cauda de fumo. O alho, ele vai estar tendo mais ou menos a mesma função que ele tem pra gente, né, porque o alho ele é medicinal. Então na planta ele também vai estar tendo essa função de melhorar, né, a imunidade da planta, assim como a pimenta, né? Os dois vão entrar com essa função, né? Tanto a pimenta como o alho, eu não sei bem qual que é a função medicinal para o ser humano, mas na planta ela vai estar tendo uma função medicinal também, que é como para o ser humano, né? Melhorar a resistência a diversas pragas, etc. A cauda bordaleza é famosa, o pessoal usa bastante, né? Até estão usando de forma sistemática, às vezes, de forma errada, né? Que passa a cauda bordaleza como se fosse um agrotóxico. Ela é feita à base de cal e um sal de cobre, né? Que é o sulfato de cobre. É um pozinho azul, ele aparentemente assim um pouco... Não agrada a gente que está acostumado com as questões mais orgânicas, mas ele é um sal também, ele não tem problema assim... Ele é liberado pela agricultura orgânica. E o sulfato de cobre, ele vai, junto com o cal, que a cauda bordaleza, ele é um fungicida, né? Ele vai nutrir a planta com o cobre vai ajudar a planta a ficar mais resistente ao fungo, e o cal, ele entra como a alteração do pH. Então ela muda o pH da planta, e a maioria desses fungos, né, que agridem as plantas, eles são sensíveis ao pH. Então passando a cauda bordaleza, deixa eu ver um exemplo. Feijão, às vezes dá o fungo, não sei que vocês plantam aí que já viram fungo, né, na parte de cima da folha e tal. Então a cauda bordaleza ela vai vir com essa função de reduzir, né. Talvez a bananeira que eu comentei, que tá com a cigatoca, né, só que você vai passar cauda em bananeira aqui. Mas, por exemplo, né, poderia ser uma das soluções, né, se estivesse feia mesmo, as bananeiras, você passaria a cauda bordaleza, que... A cauda bordaleza também é facinho de fazer, faz na hora, né? Eu vou deixar aí o sulfato, né? Aparecendo algum problema. E mesmo para vocês fazer experimento, né? Estudar as coisas e pesquisando, né? Daí vai ficar. E o biofertilizante. O biofertilizante, até eu vou dar uma olhada depois na internet, porque nós temos N receitas. N receitas de cada site que você entrar, uma receita diferente. Aí basicamente ela vai usar o esterco, né? Já tá aí, que ele é rico em nitrogênio. O nitrogênio forma aminoácidos que formam galinha proteína. de vaca. Então tudo que tem assim, proteína, é lá dentro nitrogênio. A maior parte que tem é nitrogênio. Então o esterco ele vai dar esse nitrogênio. E daí a gente falou do melado, do açúcar mascavo, do leite, essas coisas, elas vão estar fornecendo os carboidratos, né? Que são os açúcares, a energia propriamente dita. Então a gente tem o nitrogênio, que é componente físico das proteínas, e nós temos açúcar, para que as reações químicas que aconteçam ali, elas tenham energia para acontecer. Que daí é o melado, é o mel, é o leite, é a garapa, né? É a fonte de açúcar. Basicamente isso. E daí a diversidade que a gente for encontrando. Pode ser folha, pode ser daí pau. Daí nós vamos ver na nossa receita como é que nós vamos desenvolver, que aquilo são as celuloses, as ligninas, as moléculas que vão ser degradadas, né? Junto para estar formando aquela... Que ela não passa de um fermentado, né? O biofertilizante ela não passa de um fermentado que você vai estar adicionando não tanto... Você pega o composto de minhoca, o composto e o biofertilizante, né?
O composto de minhoca, ele vai trabalhar mais na questão do nutriente em si. E quando você caminha do humus de minhoca para o biofertilizante, tem o composto no meio, o biofertilizante, ele vai trabalhar mais com a vida, e não tanto com o nutriente, né? Se você vai pôr o humus de minhoca, ela é a forma mais estável que a matéria orgânica pode ser encontrada. Ou seja, não faz sentido ter micro-organismo ali, porque ali já está tudo degradado o máximo que pode. Para frente daquilo, é muito pouco ainda que a gente vai avançar na degradação daquele material. O biofertilizante é o contrário, ele é riquíssimo em vida. Ele tem vida, né? Não tanto às vezes nutriente. O que você está criando é micro-organismo. Você está preocupado com o nutriente. O nutriente que você coloca ali é alimento para o micro-organismo. E o que a gente quer que aconteça no solo, não adianta você pensar como agricultura convencional, botar uma grande carga de nutriente ali, para a planta sugar aquilo e no outro ano você botar mais. Não. A gente quer aumentar o fluxo de energia dentro do sistema. Como é que você aumenta o fluxo de energia? Botando vida. Então, às vezes você não tem, às vezes até um solo pobre de nutriente. Mas como tem muita vida ali, elas fazem com que as coisas aconteçam mais rápido e você consiga dar a condição de ter alimento para as plantas, mesmo sendo um solo arenoso às vezes. O solo é arenoso. Só que como tem um fluxo muito grande de entrada e saída, de coisa tal, que é o sistema agroflorestal, né? Você já cresceu a árvore, você já poda, põe pro chão para quê? Para aumentar o fluxo. Fazer as coisas acontecerem de forma mais acelerada. Então você vai trabalhar no sentido do fluxo de energia, fluxo de nutrientes, e não em quantidades, né? Vamos botar uma grande, né, tantos quilos de adubo lá no pé de milho. Não é essa a ideia, né? Você passando o biofertilizante, você vai fazer com que tenha mais vida ali e que com um pouquinho de nutriente que você tenha na solo, você consiga fazer um milagre ali acontecer, por conta que os micro-organismos estão ali fazendo o trabalho deles, né? E vão gerar mais nutrientes. E vão estar ciclando, né? Vão estar indo buscar cada vez mais embaixo. Aquela rocha que ainda não degradou, que não temperizou, eles vão atacar a rocha, vão tirar a molequinha de cálcio que está ali precisando. E não você vendo o calcário. Né? E essa calda, tu falou que a gente vai fazer com esterco, melado e folhas. Basicamente. Daí, entrando na internet, eu vou dar até uma pesquisada, ver pelo que vocês têm aí de material, com que eu encontrasse ali na internet, ver como a gente acerta melhor. Existe um biofertilizante que chama Super Magro, vocês já ouviram falar? Super Magro, você compra um kit, ele é até caro, né? Muito barato, custa uns R$80 esse kit. Só que ele vem vários pozinhos assim coloridos que são micronutrientes, que é boro, zinco, manganês, que são nutrientes que a planta basicamente não absorve. Mas na falta deles, por exemplo, o boro, se você vê uma folha toda encarquilhada, uma flor que não desabrocha, tudo esquisito, é porque não tem boro ali, naquele solo. E o boro, como ele é um micronutriente, é muito difícil você às vezes ter uma fonte de boro. Eu tenho um composto lá que tem boro. Você não encontra. Então você tem esse super magro, que na verdade ele é um suplemento alimentar, como se fosse, né? Só de micronutrientes. Que às vezes você não tem como resolver mesmo, com composto, com ciclagem. Não tem uma fonte de boro naquele ambiente. Então você tem essa alternativa que é o super magro, que ele é liberado para a agricultura orgânica também. A gente fala isso, mas é entre aspas, assim, né? Porque a gente vai, de tarde, trabalhar com outros conceitos, que é a transmutação de elementos, né? Porque, não tem boro, mas a natureza tá aí, né? Como assim? Da onde que tá? Então, se não tem o elemento, como é que tá as coisas crescendo? Tem que ter alguma explicação para isso. Quando eu falo a questão do super magro, é quando você tem numa condição de agricultura, que você está extraindo do solo muito rápido, muita coisa, né? Então você não vai deixar com que a natureza faça o trabalho dela. Você quer acelerar porque você quer comer. Eles têm essa alternativa. Mas a gente pode pensar que a natureza tem os mecanismos autorregulatórios dela. Vai ter enzima, vai ter micro-organismo ali que vai trabalhar a nosso favor também. Quando a gente fala do biofertilizante, do composto ou super magro, é uma forma da gente intervir positivamente ali e acelerar, né, o nosso campo de produção de alimento ali, né? Sem a dependência de esperar, talvez, em lugares que é milhares de anos, né, que vai levar para a natureza se recompor, e a gente não tem condição de esperar isso, né? Então usa dessas alternativas assim de nós estar
acelerando o fluxo da natureza, a natureza funcionar mais rápido. Né? Eu acho que essa que é a ideia.